Pronto, iniciou a gravação. Já está aparecendo para você, Adelva? Está gravando? Aí, eu não estou vendo aqui, né? Sim, sim, está gravando sim, Rê. Gravando sim. Perfeito. Bom dia a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês no nosso encontro. Eu vou dar uns recadinhos, mas eu já chamo o Hélio para fazer a nossa prece inicial. Esse encontro terá dois momentos. O primeiro momento é expositivo, tá? Nós vamos fazer a gravação dessa explanação, e essa gravação vai ser disponibilizada depois para vocês. Mas o momento de perguntas, a gente não vai gravar, porque tem perguntas que geralmente pode falar de nome do Santo Espírito, nome de pessoas, para não haver nenhum tipo de exposição ou violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente não grava a segunda parte. Aí vocês também ficam mais à vontade para fazer as perguntas e terem ciência que não será gravado, tá bom? Eu vou chamar o Hélio Correia para fazer a nossa prece inicial, mas já agradecendo o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Paraná, de Minas, todos os nossos amigos que vieram aqui para o nosso encontro. Sejam muito bem-vindos. Hélio. Bom dia a todos. Vamos tranquilizar o nosso ser, acalmar o nosso corpo físico e mentalizar o Mestre amado Jesus nesse instante. Querido e amado Mestre, abençoa-nos em mais esta tarefa, que possamos verdadeiramente compartilhar o vosso pão de amor e de alegria entre todos neste evento, que todos possam receber as inspirações dos bons espíritos, dos nossos anjos, guardiões e protetores, e que, acima de tudo, entre nós, reine o vosso segundo mandamento maior: amai-vos uns aos outros, e que este seja o nosso lema nesta manhã. Que assim seja. Eu vou colocar a exposição aqui para vocês. Pronto, gente. Eu vou pedir para vocês se identificarem a cidade de vocês aqui no chat, por favor. E vamos iniciar o nosso trabalho, tá bom? Como vocês já sabem, o tema do nosso encontro é aspectos gerais e legais do atendimento fraterno, o equilíbrio entre o acolhimento e a segurança institucional. Está indo, né? Como bem lembra a nossa querida Rabel, é importante a gente sempre frisar essa frase de Kardec, né? Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Como se formam operários antes de lhes confiar o trabalho. Antes de construir, é preciso assegurar-se da solidez dos materiais. É importante a gente refletir sobre isso, porque a capacitação é requisito para qualquer trabalho dentro da instituição espírita. Então, com certeza, vocês já estão conscientes dessa necessidade, principalmente com um tema como o nosso, né? É importante a gente lembrar do ecossistema de atendimento espiritual, que é uma rede integrada onde cada atividade sustenta a outra. Essa divisão é apenas metodológica para que a gente possa compreender
em que atividade a gente está inserido, como ela, quais são as especificidades dessa atividade. Então, para quem não sabe, não sei se todos sabem, as atividades que fazem parte da área de atendimento espiritual é a recepção e acolhimento, passe, irradiação mental, aqui em São Paulo a gente chama de vibração, atendimento fraterno pelo diálogo, evangelho no lar e sua implantação, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita. Deixa eu passar aqui. Aqui no nosso departamento, nós temos, eu sou a diretora do departamento, Jaqueline Ribeiro, primeira secretária, Fernando Porto, segunda, Adelva, Juliana, Hélio Correia e Edgar Miguel são os nossos assessores. Lembrando que o nosso papel é de conscientizar, né, sensibilizar dirigentes e trabalhadores sobre a seriedade da tarefa, sistematizar, né, criar padrão e método para as atividades já realizadas no centro espírita e capacitar, né, prestar assessoramento e fornecer material de estudo para nossas atividades. Estou passando. Se vocês chegaram aqui, pelo número de inscritos, penso que há uma preocupação a respeito desse tema. Vamos imaginar que, né, pensar a respeito. A conduta do atendente, a conduta do trabalhador da casa espírita, ela pode configurar ilícito? Eu quero que vocês respondam no nosso chat, tá? Se sim, quem responde? Parece ser uma pergunta fácil, né? E uma resposta mais ainda. Mas não é bem assim que funciona. Aqui a gente tem dois aspectos, mas eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito. Podem responder, eu estou de olho aqui nas respostas. O João já respondeu. Vamos, então, refletir a respeito e depois vocês vão tirar as conclusões de vocês. Então, parece simples, mas não é. Não é só o presidente da Casa Espírita que responde, porque tem condutas que saem da esfera civil e vão para a esfera penal. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Por isso que é o motivo do nosso encontro de hoje, tá bom? A Casa Espírita sob a lupa da lei. Então, hoje em dia, não dá mais para falar que o centro espírita está alheio, que ele é um ser à parte que não se corresponde com a sociedade, que não precisa observar a legislação. Então, o centro espírita precisa observar a Constituição Federal, a lei do voluntariado, o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, que mudou o termo, Código Civil Brasileiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Geral de Proteção de Dados, e sem esquecer que a nossa Casa Espírita é uma pessoa jurídica de direito privado, considerada organização religiosa. Então, aquela discussão se é religião, se não é religião, não cabe na minha cabeça, porque para a legislação, para a lei, a Casa Espírita é considerada uma instituição religiosa, tá bom? E nós temos segurança quando a gente apresenta a doutrina espírita exatamente por isso, em razão da nossa liberdade religiosa. Tá bom? Vamos seguir. Sou espírita, acabei de falar, que é pessoa jurídica de direito privado, considerada organização religiosa. O atendente é o trabalhador voluntário que atua em nome e sob orientação da instituição. Então, por isso é muito importante a capacitação. Os dirigentes dos centros espíritas precisam fazer com que seus trabalhadores se capacitem, porque eles recebem orientação da casa para que os erros não ocorram. Lembra? Se o trabalhador comete algum ilícito, quem responde? A maioria vai falar que é a Casa Espírita, na pessoa do seu presidente. Tá? Mas, em algumas situações, ainda que a casa responda também, o trabalhador também é chamado a responder em razão do tipo do ilícito praticado. Então, por que a gente está aqui? Porque essa conduta humana que realiza uma ação, se ela for considerada ilícita, ela gera uma consequência jurídica. Vou falar do fato jurídico, para que vocês entendam melhor. É todo acontecimento da vida que o direito considera relevante e produz efeitos jurídicos. Pode ser natural,
que é nascimento e morte, ou humano, que é um ato lícito ou ilícito. O ato lícito a gente não tem que se preocupar, a gente se preocupa com o ato ilícito. O que é o ato ilícito? É uma ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Esse é o ato ilícito civil. Quando ocorre o ato ilícito penal, embora a lei alcance a conduta do trabalhador, caso haja um ilícito penal dentro de uma instituição espírita, temos que lembrar que a casa espírita, o seu dirigente, o seu presidente, precisa verificar se a pessoa que ele colocou para o trabalho tem condições de realizar a tarefa. É importante que a gente entenda que não se pode colocar qualquer trabalhador no atendimento fraterno, por exemplo. A anatomia do dano é a responsabilidade civil. Como uma falha de procedimento se torna um risco legal para o CNPJ da instituição. O gatilho, a nossa ação que gera uma consequência. Vamos imaginar que aconteceu um ilícito dentro do atendimento fraterno. Se há uma alegação de assédio, por exemplo. Se tiver um trabalhador ali, somente um, a gente não vai ter condições de saber qual é a versão que vai prevalecer no judiciário. Ou melhor, vamos imaginar uma outra situação. A fala do trabalhador causou um dano psicológico, que é a área da Rabel, no atendido. O efeito, a violação de um direito garantido por lei, a saúde mental dele foi abalada. Isso vai ser comprovado num processo judicial. Mas se ocorreu um impacto, esse dano ocorreu no patrimônio, ou na moral, na honra, personalidade ou imagem da pessoa, gera uma consequência. Qual é a consequência? O dever de reparar, que a instituição tem de reparar por esse dano. Tá? Deixa eu ver se eu estou sendo clara. No atendimento fraterno, se o atendente fala algo que gere uma consequência negativa de ordem patrimonial, moral, essa consequência vai ser apurada e após essa apuração, o centro espírita pode ser responsabilizado. Deixa eu passar aqui. Por que é um desafio a gente pensar nesse tema, nos aspectos legais dessa conduta do trabalhador dentro do centro espírita? Porque a gente tem que lembrar que, quando nós nos propusemos a trabalhar, a gente está muito relacionado ao nosso coração, o acolhimento solidário, baseado no Evangelho. O objetivo é receber fraternalmente, dando oportunidade, exposição livre das dores da alma. Mas o escudo é a lei. O escudo é a doutrina. Quando a gente trabalha apresentando doutrina no atendimento fraterno, a gente não viola direito. E ainda que a outra pessoa ache que a gente se excedeu, se estiver dentro da doutrina, a gente está amparado. Como a questão da cura. Se a gente pensar que o trabalhador falou que a partir do momento que a pessoa entrou no centro espírita, os problemas dela acabaram, ela estará curada, ou então que ela deixe de fazer determinada coisa, que a partir de agora ela vai seguir as recomendações que ele vai passar, para que isso dê certo, ela tem que deixar de tomar medicação. Isso pode gerar um dano eficaz da pessoa. E essa conduta do trabalhador pode ser considerada ilícita. Tá? O atendimento fraterno é onde a lei de amor de Jesus encontra o dever de cuidado da sociedade. Não dá para trabalhar de forma diferente. O trabalhador ele não pode invadir outras searas. Por quê? Porque quando ele sai da esfera da questão religiosa, a questão da doutrina, ele invade outros campos que pode gerar uma consequência negativa para a instituição espírita.
Lembrando, né, o que os nossos irmãos, os espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, na questão 627. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através da sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Esse é o nosso papel. A gente não precisa resolver as questões das pessoas que chegam ao centro espírita, mas a gente tem a responsabilidade de ter uma linguagem que faça com que a pessoa entenda, que decodifique a mensagem dos espíritos para aquele indivíduo que está na nossa frente, seja ele adulto, não letrado, ou uma criança, um adolescente. Esta mensagem precisa ser clara e sem equívocos. Ou seja, o trabalhador precisa avaliar a condição do atendido. Status do atendente, limites do voluntariado. O dever, a assinatura deve ser coletada antes do trabalhador iniciar a tarefa, iniciar o trabalho. Foi convidado, já fornece o termo de voluntariado para que esse trabalhador assine o termo. Todo atendente é um trabalhador voluntário sob a Lei 9.608 de 1998. É proibido atuar sem assinatura prévia do termo de voluntariado. Por quê? Muitas vezes a gente vê trabalhador antigo da casa se negar a assinar, porque a casa não está confiando nele, mas a questão não é de confiança, a questão é de proteção da casa espírita, a questão é legal. A gente não pode permitir que esse trabalhador continue atuando sem assinar o termo de voluntariado. Para essa tarefa existe estudo e preparo doutrinário constante, lembrando que, além do conhecimento doutrinário que o trabalhador tem que ter, é importante que ele entenda as especificidades da atividade. Porque cada uma das atividades da área de atendimento espiritual tem especificidades e que devem ser conhecidas por aquele que atua na tarefa. O limite profissional, a sala não é um consultório, é terminantemente vedado atuar em sua profissão secular durante o atendimento fraterno. O advogado ele não pode captar clientes durante o atendimento fraterno. A casa não pode indicar um advogado que é um advogado espírita que trabalha na casa. A gente não conhece aquela pessoa no seu campo profissional. A gente conhece ele dentro da instituição como um trabalhador, como um frequentador da casa, mas não devemos fazer esse tipo de capacitação, até porque o próprio Estatuto da OAB veda esse tipo de conduta. Exemplo médico. É proibido interferir ou desrespeitar a prescrição de outro médico, ainda que você seja um médico. Eu sou um médico, estou vendo o atendido, ele passou, me explicou o que está acontecendo, essa medicação é perigosa. Se você acha que a medicação pode causar algum dano à saúde, à vida daquela pessoa, a gente não vai interferir na orientação do outro médico. O que se deve fazer? Perguntar se ele já procurou uma segunda opinião, sem necessariamente violar o livre-arbítrio dele, sem interferir na prescrição médica. Até porque o atendimento fraterno não é para isso. Atendimento fraterno é um momento em que há um diálogo entre duas pessoas, atendido e atendente, em que a gente conseguiu abrir a câmera, né? Em que a gente consegue trazer doutrina espírita numa forma adequada a quem estiver na nossa frente. Lembrando que a pessoa que está no atendimento, muitas vezes ela está sensibilizada, ou então ela não conhece como funciona o centro espírita, ela acha que todos nós estamos em transe mediúnico e que o que for dito ali é uma orientação da espiritualidade. Então, quando eu interfiro no tratamento médico ou na conduta que ela deve ter, se ela deve separar, se ela não deve separar do marido, ela vai achar que é a espiritualidade que está orientando. Só que isso traz consequências para a vida da pessoa. E essas consequências, amanhã, ela pode vir acionar a justiça, porque não é o recomendado.
não é o indicado. Eu não posso oferecer solução para a vida do outro. Não é isso que essa atividade recomenda, tá bom? Então, é importante que a gente entenda isso. Vamos pensar nos dados sensíveis, que essa é a parte que pega. Muitos estados, eu sei que no Paraná há uma recomendação de não anotar, né, Rabel? Para que não se faça anotação. E não há necessidade mesmo de fazer anotação. Só que a gente tem casas que não aceitam esse tipo de orientação. Só que se elas não aceitam esse tipo de orientação, elas precisam observar a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Qual é o objetivo dessa lei? É proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade do indivíduo. Estabelece normas rigorosas a serem seguidas para a coleta, o tratamento e o compartilhamento de informações. O nosso foco, né, a Casa Espírita lida diariamente com dados pessoais e principalmente dados sensíveis. Informações sobre saúde, crença religiosa, e estado emocional são compartilhados durante o atendimento. E há um perigo muito grande no armazenamento desses dados. Normalmente, a gente não tem uma preocupação com quem vai acessar esses dados, porque, em tese, todos são confiáveis do centro espírita. Só que o ser humano é curioso por natureza. A gente tem relatos preocupantes a respeito de trabalhadores que vão tentar ou vão acessar essas informações porque é de algum conhecido. Então, a gente precisa observar a lei como se deve. Eu vou passar para a próxima, porque isso é bem o que acontece nas casas que coletam dados. Existe aquela fichinha em que há anotações do atendido, anotações do relato do atendido, a forma como se armazena essas fichas no centro espírita, normalmente no armário que não é fechado, com acesso a qualquer pessoa que entrar à sala. Não há um tratamento de dados. Então, se a casa coleta dados, ela precisa observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E como que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre ela hoje? Não dá tempo. Impossível. É uma lei grande, mas é uma lei interessante de ser lida, por quê? Porque muita gente não sabe, por exemplo, o que é dado pessoal. Mas se for na Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão entender. Obrigada. Eu estou com várias leis Vamos abertas. voltar aqui. Por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, fala o que é o dado pessoal, que é a informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. E o dado sensível? Dado sensível sobre origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, é importante que a gente entenda que esses dados que são colocados na ficha, eles precisam ser protegidos. Como vão ser protegidos? Eu não vou falar para vocês como, eu não vou fazer uma reflexão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a USA, ela fez um trabalho, um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para aplicação no centro espírita. O Hélio fez parte dessa equipe, né, Hélio? Desenvolveu um treinamento prático para que as casas espíritas deem seus primeiros passos rumo à adequação legal. Caminho, né, a implantação dividida em 5 fases estruturadas com passos práticos por fase, vídeos explicativos das fases, sugestões de políticas, formulários e documentos padronizados, controles para a completa implantação. O material está todo disponível no site da UDS, usesp.org.br/LGPD/. Você quer falar alguma coisa a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, ou posso seguir? Pode seguir. Oi, amigo? Pode seguir. Então, tá bom. A regra de ouro aqui é minimizar a minimização e o consentimento. Se eu vou pegar dados, eu não preciso pegar no atendimento fraterno, RG, CPF, telefone, não há necessidade, porque a gente não vai ligar. Nome completo,
Então, se alega, eu preciso dessa ficha, porque vai ficar mais fácil, então, vocês vão ter que pensar numa forma de proteger essa ficha, ou, como já foi sugerido em algum outro encontro, que a pessoa leve a própria ficha e retorne na próxima oportunidade trazendo a ficha. Quem tem interesse de guardar essas informações é o próprio atendido. Tá? Mas a partir do momento que a gente fica com essa ficha no centro espírita, a responsabilidade passa a ser nossa. Então, é importante que a gente observe a lei eu vou passar, Raimundo, eu vou passar direitinho, tá? O endereço do site. Hélio, você pode postar o endereço do treinamento aqui no chat? Estou escrevendo no chat. Então, o que a gente precisa coletar? Caso tenha essa obrigatoriedade, a gente é obrigado a fazer essa coleta, então, apenas os dados estritamente necessários para o atendimento. O que é anonimização? É técnicas para remover ou modificar informações, tornando impossível associar, direto ou indiretamente, um dado ao indivíduo específico. Eu vi um amigo meu saindo do atendimento fraterno semana passada. Eu, curiosidade, vou até o local onde se guarda essa ficha para saber o que ele falou. Só que se eu deixar de um jeito anonimizado, não tenho como identificar esse meu amigo no atendimento fraterno, o que ele foi dito por ele. Então, é importante que a gente impeça o acesso da pessoa, somente as pessoas autorizadas tenham acesso a esses dados, e também esses dados não sejam ligados, facilmente ligados a essas pessoas que foram para o atendimento. É importante os termos legais, obrigatoriedade do termo de consentimento. A partir do momento que eu vou utilizar os dados da pessoa, ela precisa me autorizar que esses dados sejam coletados. E termo de confidencialidade, que é assinado por nós, voluntários. Um é assinado pelo atendido, né, fornecendo os dados para casa, e o outro é assinado pelo trabalhador. Neste termo, ele se compromete a não revelar nada que tenha conhecimento dentro da instituição. Então, aqui vocês vão olhar, documentos vitais obrigatórios, é o termo de consentimento e o termo de confidencialidade. O termo de consentimento é para tratamento dos dados pessoais dos assistidos. Então, ele autoriza a casa a coletar os dados. O de confidencialidade é assinado por todo voluntário, assumindo o compromisso de não revelar dados sensíveis ou dados pessoais que venham a prejudicar o assistido ou a instituição. Como é esse termo? Eu só trouxe uma parte deles para que vocês tenham noção. Esse termo de consentimento, a pessoa assina, autorizando, por que ela está fornecendo esses dados? Cadastro de associados, cadastro de diretores, porque ainda que a casa não colete também os dados do atendido, às vezes ela coleta os dados dos associados, às vezes ela coleta os dados dos diretores, então é importante que haja essa autorização, esse consentimento de coleta de dados, tá? Então, cada um dos setores que vai ser utilizado os dados dele, a gente coloca um tiquezinho. E esse termo de confidencialidade, para que ele serve? Ele serve para o trabalhador se comprometer a não divulgar nada do que teve, nenhuma informação que teve conhecimento dentro da casa. Não só aquelas escritas, tá? Porque às vezes a gente pode pensar assim, o que eu li eu não posso divulgar, mas também o atendimento. O atendimento é sigiloso, então não posso, em hipótese nenhuma, ir para um podcast, ir para uma palestra, ir para o trabalho, para o estudo da casa e dar como exemplo as situações que aconteceram no atendimento fraterno, tá? Com uma possibilidade muito grande de identificar o indivíduo. Então, o que tem nesse termo? Termo de confidencialidade, ciente que os dados pessoais a que tiver acesso do público frequentador e terceiros que venham a ser contratados ou entrevistados pela instituição sobre a distinção de informações confidenciais, comprometa a guardar sigilo e confidencialidade, adotando-se todas as medidas de segurança técnica e organizacional para não revelar a terceiros referidos dados pessoais, sob pena de ruptura desse compromisso, sujeitar-se às penalidades e regulamentos em vigor aprovados pela diretoria da instituição. Então, em hipótese nenhuma, vem um conhecido da casa que, por exemplo, vai ser candidato a algum cargo público. Ele pede a relação de assistidos da casa para fornecer cesta básica. Em hipótese nenhuma, o trabalhador pode fornecer esses dados para terceiro. Em hipótese nenhuma.
Nenhuma situação, nem do pessoal da assistência, promoção social, nem o pessoal do atendimento fraterno. É muito perigoso esse tipo de conduta. Acontece? Acontece, gente, felizmente. Já vi casos de casas que forneceu esse tipo de informação. Então, o que esse documento de consentimento, para que ele serve? Né? Qual é a função dele? Ele garante a transparência. O assistido titular autoriza formalmente a casa, que é a controladora, a dispor de seus dados pessoais e sensíveis exclusivamente para as atividades de assistência e cadastro da casa. Só para isso, nada além disso. Por isso, quanto menos informações a gente coletar, melhor. E o termo de confidencialidade, qual é a função dele? Ele garante sigilo. O voluntariado firma ciência e compromisso de adotar medidas de segurança, não revelando informações confidenciais ou dados sensíveis a terceiros, sob pena de ruptura do compromisso, também sob pena de eventual ação civil ou penal. O assistido deve assinar o termo de consentimento, né? O termo de consentimento para tratamento de dados. O atendido, ele assina quando ele entra na instituição. Se você coletar dados no atendimento fraterno, ele precisa consentir com essa coleta, tá? Porque os dados dele vão ficar ali registrados no atendimento. Por isso que a gente recomenda não coletar dados, exatamente como a Rabel, mas a gente sabe que muitas casas ainda resistem a esse tipo de orientação, porque acham que é necessário, e não é. Tá? Mas tudo bem, a gente não interfere na administração das casas, mas a gente orienta que a conduta acertada seria essa, de não coletar dados. Vamos lá. Entendendo, na prática não é simples, verdade. Não é mesmo. O nosso dever, né, o dever espiritual é acolher e consolar. Essa é a nossa preocupação no atendimento fraterno, baseada no Evangelho, na doutrina espírita. O objetivo é receber fraternalmente, dando oportunidade de exposição livre. Mas o escudo é a lei, é baseado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil. A nossa conduta dentro do atendimento é dentro da lei. Ela tem que atuar dentro dos limites da lei para proteger a instituição e a vida humana. Tanto é que a gente vai falar aqui em algum momento sobre o sigilo e sobre a exceção do sigilo. Se existe exceção ao sigilo. Então, qual é a síntese? A lei, ela não é um obstáculo para a caridade. Ela é a estrutura que permite que a caridade aconteça com segurança. Então, pensar sobre isso hoje, gastar o nosso precioso tempo num sábado de manhã para falar sobre os aspectos legais do atendimento fraterno e das atividades que envolvem o atendimento espiritual na casa espírita, é pensar em trabalhar com segurança, é pensar em proteger os direitos do indivíduo que frequenta a casa espírita. Então, é importante que a gente entenda que não é invencionice, não é exagero, porque algumas pessoas pensam que tem muito mimimi hoje para trabalhar. Só que não é assim, não dá mais para trabalhar de qualquer jeito, a gente precisa se preparar, porque há muita dor e sofrimento, a gente não deve prejudicar ainda mais o atendido com algumas questões que precisam ser resolvidas dentro da gente. O relato do atendido é protegido pelo sigilo absoluto. Revelá-lo sem justa causa é um crime. É difícil ouvir isso, né? Porque parece que nossa, é pesado. E porque é crime. Sempre que pensamos em crime, uma violação do direito do outro, que pode ocasionar uma privação de liberdade, uma pena de multa, é pesado. Só que a gente precisa falar. Quando o atendido vai para o atendimento fraterno, aquilo que é dito no atendimento não pode ser revelado para ninguém, sob qualquer argumento. Não adianta o diretor de doutrina vir falar que o atendido é trabalhador da casa e ele precisa saber para verificar o conteúdo daquele relato, para verificar se ele pode continuar na atividade. Não, nem essa justificativa é plausível para fornecer essas informações. O atendimento, independente de quem estiver, seja atendido trabalhador ou não, é sigiloso. O que diz o artigo 154?
é crime revelar segredo de que tem ciência em razão de ministério, ofício ou profissão. O voluntariado religioso se enquadra no ministério. Então, a gente não pode, em hipótese nenhuma, revelar nas situações normais. Porque vai ter situações que não são, que pode ser revelado o relato, não o relato, algumas informações para que não haja violação do direito, para que a gente não cometa crime também, tá? Às vezes a informação, revelar esta informação, se abster de cometer um crime. Aí vocês vão entender por quê. O que a gente precisa saber? O atendente, ele é proibido de depor num processo. Por quê? Porque a lei assim o diz. O artigo 207 do Código de Processo Penal proíbe o depoimento de pessoas que devam guardar segredo por conta de sua função ou ministério. E como atendente, ele atua nesta questão no ministério, ele não pode ser obrigado, em juízo, a revelar o que foi dito, a menos que a pessoa libere o atendente do sigilo e você queira, atendente, falar a respeito do atendimento. Tá? Se você não quiser, ainda que a pessoa te libere do sigilo, você não vai depor, porque você tem que ter essa vedação, e ninguém pode te obrigar, tá bom? Aqui é o que está na lei. O ministério é uma questão fática e não de direito, de origem religiosa ou social, exemplo, sacerdote, freira, assistente social, voluntária. E a testemunha, quem é? São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte, quiserem dar o seu testemunho. Então, precisa ter esses dois requisitos para que vocês possam, eventualmente, depor num processo e revelar aquilo que foi dito no atendimento fraterno. Quais são os requisitos? A pessoa autoriza e vocês querem dar o testemunho, tá bom? É isso que a lei fala. O que mais? Mas, Renata, eu fui para o trabalho no centro espírita para fazer o bem. Não acho correto que... Eu não sei se é verdade que foi dito, eu não sei se aquilo é invenção da pessoa, se é mentira. Eu não tenho como saber. Como é que eu vou revelar algo na justiça que pode prejudicar um terceiro, né? Se eu não sei se é verdade, como no caso de um relato de violência sexual cometida contra uma criança. E se a criança estiver inventando? É isso que a gente pensa. Mas vamos ver o que está escrito na codificação, vamos ver o que a nossa doutrina fala a respeito do sigilo, porque ela já falava a respeito do sigilo daquela época. Então, vamos lá, vamos ver o que São Luís nos recomenda. Exatamente, Rabel, o mesmo caso para os psicólogos e outros profissionais de saúde, principalmente. Correto. Então, o que São Luís nos diz a respeito do sigilo? Olha a pergunta que foi feita para ele. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí ele responde, é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha o termo que ele usa, caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, nas condições normais de um atendimento, no atendimento fraterno, no relato do atendido, não caberá nunca revelar aquilo que foi dito. Aí está totalmente alinhado com a legislação, totalmente alinhado com a lei. Aí ele continua. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Quando a gente pensa no idoso, que a sociedade tem o dever de cuidar dos seus idosos, quando a gente pensa da criança e do adolescente, que a não divulgação de determinado delito cometido, violência cometida contra ela, é um crime, a gente vai falar
posteriormente. Então, nestas hipóteses, há justa causa para revelar aquilo que foi dito no atendimento. E como isso vai ser revelado? A gente também vai falar. Não vai ser revelado de uma maneira fora de ordem. O atendente vai pegar o telefone e vai ligar. Não. Ele ali fala em nome da instituição, a gente vai ter que aplicar um protocolo quando essas situações ocorrerem, para dar segurança para o atendido, para o atendente e para a instituição. Porque aí a comunicação foi feita, o crime foi revelado, esse suposto crime foi revelado dentro da instituição, e ele precisa ser repassado às autoridades competentes de uma forma que a gente tenha como provar posteriormente que essa informação foi comunicada às autoridades. Por que isso? A gente tem informações de pessoas que veio depois de um bom tempo, né, depois de um ano, pedir para o atendente fazer uma declaração por escrito sobre aquilo que ele ouviu no atendimento fraterno. Isso não cabe, tá? Ele não pode revelar o que foi dito no atendimento fraterno. O que ele pode fazer é seguir o protocolo, passando para a pessoa responsável, que fará a comunicação para os órgãos competentes, informações mínimas e sobre o tipo de violência que a criança está sofrendo. A nossa responsabilidade acaba a partir do momento que a gente faz essa comunicação. Sempre observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que os nossos atendimentos são presenciais, eles também podem ser virtual, ele atende um público de menores de idade. Aí que o bicho que pega, porque a gente tem muita dúvida a respeito disso. E muitas questões, assim, preocupantes sobre o entendimento do trabalhador a respeito desse atendimento. O atendimento presencial é sempre realizado em dupla, né? Essa é a nossa orientação. Tem casos que, fiquei sabendo por uma juíza conhecida minha, que tem casos que atende com 3. Eu falei assim, gente, é muito trabalhador para uma casa, cada atendimento com 3 voluntários, que benção. Mas não é a realidade da maioria. Então, a regra de ouro é porta do recinto aberta, possibilidade de visualização do interior. Isso não desconfigura a privacidade nem viola o sigilo, mas protege o atendente e o atendido. A gente tem relatos preocupantes de trabalhadores que tinham o hábito de fechar a porta até passar o trinco, e esse trabalhador passou por uma situação tão perigosa naquele local, trancado com alguém armado, que a gente não pode mais realizar esse tipo de conduta. Acho que nunca pôde, mas a gente precisa se preocupar com esse tipo de preocupação. Vou fechar a porta para que a pessoa se sinta à vontade para falar. Só que a gente precisa pensar na segurança do trabalhador também, né? E eventual conversa distorcida que possa sair a respeito disso. Então, essas preocupações devem estar sempre na cabeça do trabalhador e do dirigente da casa. O atendimento virtual, né, uso de ferramentas remotas institucionais, existe a mesma ética, postura e rigor da confidencialidade do ambiente físico. Como eu atendo, o atendimento é virtual, não conheço a pessoa, eu posso citar esse caso num curso da casa, no podcast, não pode. Nem nesses casos a gente pode fazer referência do atendimento. Eu recebi a ligação de uma pessoa X, Y falando de tal coisa. Não pode. Então, a gente precisa se preocupar com isso. O atendimento à criança e adolescente normalmente ocorre a pedido da criança, do adolescente, ou de seus responsáveis legais. Ele vai ser realizado no atendimento formal da casa ou na evangelização à mocidade. Tá? Nesses casos, a gente está aqui imaginando que a criança conversou com o evangelizador, pediu para o coordenador de mocidade para conversar. Nessas hipóteses, somente se a casa autorizar, que a gente tem a área de atendimento espiritual na casa e a nossa área é a área formal. A gente não está falando aqui que o trabalhador da evangelização da mocidade, ele tem esse direito, ele só vai ter esse direito de fazer o atendimento se a casa autorizar e capacitá-lo para o atendimento. Tá? Não é simples, porque a gente tem que entender que esse trabalhador é um trabalhador que tem
uma capacidade maior de se comunicar com a criança e com o adolescente. Mas ele conhece as especificidades do atendimento fraterno? Muitas vezes não. Então, às vezes, o que ele vai falar para a criança e adolescente não vai ajudar. Então, é importante que esse trabalhador também seja capacitado. Por isso que muitos, hoje aqui em São Paulo, a gente está vendo isso. Em muitos trabalhos que a gente está realizando no Estado, os trabalhadores da evangelização e da mocidade estão sendo convidados a participar para conhecerem as especificidades do atendimento fraterno. Porque não basta conversar com a criança, precisa conversar com conhecimento de causa a respeito do atendimento fraterno. Algumas coisas não se fala, algumas condutas não devem ser realizadas durante o atendimento com criança e adolescente, é muito importante. O que a gente precisa saber também? Muitos perguntam, eu posso atender uma criança que vai ao centro espírita desacompanhado dos pais? O que vocês acham? Eles foram até o centro espírita para serem atendidos, para ir para palestra, e depois foram para o atendimento fraterno. Eu posso atender essa criança? Coloquem aqui no chat para mim, o que vocês acham? Quem não estiver dormindo, coloca no chat. Tem gente achando que não. Perfeito, Eliane, com alguns cuidados. Independente de autorização dos pais. Alguns acham que não. Tem um número grande achando que não. Então, a criança foi até o centro espírita. A criança de 11 anos foi até o centro espírita. O adolescente de 12 anos foi ao centro espírita. Ele pediu para passar pelo atendimento fraterno. Eu vou atender. Por quê? Porque é um direito dele passar pelo atendimento fraterno. Ele foi até o centro espírita. Eu não fui até a casa dele. É diferente, tá? Então, quando ele vai ao centro espírita, sozinho, exatamente, quando esse adolescente, essa criança foi ao centro espírita sozinho, eles têm o direito de passar pelo atendimento fraterno, com cuidados. A gente não vai atender essa criança um atendente só, vai ser um atendimento em dupla, a porta vai estar aberta. Então, tem uma série de cuidados que a gente vai observar para atender essa criança, esse adolescente. A criança ou adolescente, além de ter o direito a escolher uma religião e a frequentar o culto, ela pode ter uma crença diferente dos seus pais. É muito difícil para alguns trabalhadores entenderem isso, porque normalmente a gente pensa assim, o pai e a mãe são espíritas, o pai e a mãe são de religião X ou Y. Só que o que a gente vê na maioria dos casos, casais separados, cada um com a sua religião. A gente tem relatos de jovens que quando ia para o centro espírita com o pai, adorava, né, frequentava, mas quando chegava na casa da mãe, que era de um outro segmento religioso, a mãe batia na criança porque ela tinha ido para outro segmento religioso. Não existe hierarquia entre pai e mãe, tá? Independente da vontade de um ou da vontade do outro, a vontade que prevalece no interesse da sua religião é a da criança e do adolescente, quando ele já tem condições de fazer essa escolha. A partir do momento que ele foi até o centro espírita, ele optou por fazer um atendimento religioso dentro de uma instituição espírita. Então, a gente tem tem o dever de respeitar o direito dessa criança e do adolescente. O que a gente não pode fazer? Essa criança não foi sozinha, ou esse adolescente foi sozinho no centro espírita, eu tenho o direito de me preocupar assim, ele veio sozinho, eu preciso proteger a integridade física dele, eu tenho que levar ele em casa. Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Eu posso deter essa criança até que alguém venha buscar ele no centro espírita? Em hipótese nenhuma, gente. Ela foi sozinha, ela vai sair de lá do mesmo jeito. Eu não posso impedir essa criança de sair do centro espírita. Não tem nada que justifique uma atitude dessa. Exatamente, Eliane, não posso impedir ela de sair. Parece algo estranho, eu não vou me preocupar com a integridade física dessa criança, a questão não é de me preocupar,
A questão é de violar, cometer um ilícito com uma boa intenção. Essa criança vai acompanhada, independente da idade dela. Se ela chegou no centro espírita, ela provavelmente tem condições, ela sai com frequência, né? E não tem nenhum tipo de cerceamento. Agora, é óbvio que se a criança chegou lá perdida, eu vou chamar o conselho tutelar. Tá? Uma criança que chegou na instituição e ela com 9 anos, com 10 anos, estou perdida. Ela não foi lá buscar um atendimento religioso. Ela entrou na casa porque estava aberta. Aí, nesse caso, agora, a criança é vizinha do centro espírita, ela foi sozinha, mas eu não quero deixar a criança sair do centro espírita sozinha, não tem nada que justifique isso. O ECA autoriza a liberdade, fala sobre a liberdade da criança e do adolescente. Ele chegou até ali sozinho, ele tem o direito de sair. Tá? Eu recebi um relato recente, preocupante, a respeito da retenção de criança. Isso não pode. Para o atendido, é a oportunidade dele expor livremente, em caráter sigiloso e privativo, suas dificuldades e necessidades. Esse é o atendimento da visão do atendido. Não é obrigatório. Cabe ao atendido aceitar ou não, adulto ou não. Por que eu estou falando que não é obrigatório, Renata? Só por entender o que é o atendimento fraterno, a gente já sabe que não é obrigatório. Pois é. A gente tem casas espíritas que obrigam as pessoas a passar pelo atendimento fraterno. Isso é real. Acontece em São Paulo. Não sei se acontece no Paraná, não sei se acontece no Rio de Janeiro. Mas a gente tem casa que obriga o atendido, quando chega na casa, a passar pelo atendimento fraterno. Isso cabe. Óbvio que não. Óbvio que não. Como é que eu vou conversar com alguém que eu não conheço e expor as minhas dificuldades e as minhas necessidades? É um direito, não pode ser impositivo. E, às vezes, a gente obriga essa pessoa a passar pelo atendimento, quando a gente tem na casa pessoas que precisam passar pelo atendimento, mas a gente não tem trabalhador suficiente para isso. E a gente acaba deixando de atender quem realmente precisa do atendimento, porque a casa tem uma burocracia, tem uma regra que todo mundo que vai à casa pela primeira vez ou tem que passar pelo atendimento fraterno. É a iniciativa, exatamente, Luciano, é a iniciativa do irmão que nos procura. É um direito. Então, para o atendente, qual é a função do atendente? O que a gente tem que entender como atendente? É a oportunidade que eu tenho de oferecer, de apresentar o estudo dos espíritos, né? O ensino dos espíritos, a doutrina, a codificação subsidiária, tudo aquilo que a gente estuda, complementar, tudo aquilo que a gente estuda para melhorar a forma que a gente apresenta a doutrina espírita para as pessoas. Seja ela criança, adolescente, idoso, letrado, não importa. O sigilo é regra. Existe exceção. Acho que vocês já entenderam que existe exceção. Qual a exceção? Vocês sabem qual é a exceção ao sigilo? Quando é que eu posso revelar o que foi dito no atendimento fraterno? Pode colocar aqui para mim no chat, para eu ver como é que vocês estão. Em que hipótese eu posso revelar aquilo que foi dito? Ou seja, abrir mão do sigilo. Abuso de criança. Então, a gente vai pensar em autorização do atendido quando a gente for ser ouvido em juízo. Ele autorizou a gente revelar e a gente quer revelar, tá? Risco de vida. Ideação, né, essas possibilidades, a gente vai revelar, mas não pedir o pai levar a um risco de vida, tá? O que a gente precisa entender aqui? Essa exceção tem relação com o risco de vida, sim, mas também não é para falar o que foi revelado no atendimento, porque que a pessoa está nessa condição, e sim essa preocupação no caso de jovens que se cortam, jovens que estão com ideação suicida. Agora, fora essas situações, o que a gente tem que entender? Crime. A gente só vai revelar quando essa pessoa não tem condições de procurar ajuda. Quando isso? E quando a lei falar que é para revelar. Quando isso? Quando a criança
é vítima de violência, qualquer tipo de violência. Existem vários tipos de violência, inclusive o bullying entra na relação de violências que a lei estipula lá. Revelou para mim no atendimento fraterno. O que eu tenho que fazer? Então, a gente vai analisar isso, essas questões que são casos em que a gente abre mão do sigilo. A gente tem que ter esse protocolo que eu falei anteriormente, no caso da criança que relata que é vítima de violência. Agora, uma mulher que é vítima de violência doméstica, eu posso revelar? Coloquem aqui para mim. O que vocês acham? Violência doméstica também é crime. Muita gente acha que pode. O que a gente precisa entender? Aquela mulher não foi buscar uma delegacia, ela foi buscar um centro espírita. Ela foi buscar apoio e se fortalecer emocionalmente e espiritualmente. O centro espírita ele não pode ser confundido com um disque denúncia. Então, a gente só vai atuar, ainda que ela peça, né? Ela já passou por uma série de pessoas, ela sabe qual é o caminho. O interessante é que a casa tenha, no seu mural, informações onde buscar. A Jaqueline, acho que pode até falar quais são os locais que as mulheres podem buscar apoio. A Jaque, ela trabalha com mulheres vítimas de violência. O melhor é ligar para o 180, né? Melhor é ligar para o 180. Outra opção, né? Essas mulheres podem buscar ajudas em grupos que trabalham com isso, né? Fazem um trabalho e que dão saídas para essa pessoa buscar N, né, caminhos, porque não é só um caminho, né? Então, pode procurar a delegacia da mulher, podem procurar grupos específicos, mas o mais importante é ligar no 180. Para quem quer denunciar, por exemplo, tem que fazer pelo 180, para não ser identificado nem complicar a situação da casa. E muitas vezes até complicado isso, porque às vezes a mulher está passando por uma situação ruim, mas quando você pensa em denunciar, fazer alguma coisa, ela acaba ficando na situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando pensa nisso, né? Obrigada, amiga. Na verdade, quem deve fazer essa comunicação são os vizinhos. Hoje em dia, nos prédios, né, há essa orientação quando a vítima de violência, quando há incidente de violência doméstica, os prédios são obrigados a fazer essa comunicação. Agora, no centro espírita, ela não busca esse tipo de apoio. Tá? No centro espírita, nós temos um outro papel. Como ela se sente a respeito daquilo, ela vai falar, porque as pessoas que ela conhece, com certeza, ela já ouviu todo tipo de solução, que ela deve largar o marido, que ela deve procurar a polícia, que ela deve fazer isso e aquilo. No atendimento fraterno, não. A gente vai oferecer doutrina e acolhimento. Não, o atendente não liga para o 180. Quem vai ligar para o 180 ou é a mulher, vítima de violência, ou seus familiares, ou seus vizinhos, ou o prédio, o condomínio, que tem conhecimento, através de relato dos vizinhos dessa vítima, que ela está sendo vítima de violência. Não a gente. Nosso papel não é esse. A gente só vai fazer a comunicação via aquele protocolo que a gente comunicou quando a vítima é criança, adolescente ou idoso. Tá bom? São as hipóteses que a gente trabalhou, ou vai trabalhar. Por quê? Porque nós somos mediadores da doutrina espírita, nós não somos delegacia, nós não somos operadores do direito, nós somos ouvintes ativos e atentos, para poder acolher adequadamente aquele público, focados em tornar a verdade inteligível e preparar o reino do bem. Exatamente isso que a gente falou no início. Lembra que a nossa mensagem tem que ser decodificada, a gente tem que ouvir, a gente tem que ajudar a pessoa a pensar melhor sobre aquilo que ela está vivendo, mas a escolha é dela. A gente, em hipótese nenhuma, pode violar o livre-arbítrio daquele ser, daquele irmão, daquela irmã. Ela tem que se fortalecer e tomar a decisão
que ela julgar melhor. Por quê? Porque se eu falo para ela o que ela deve fazer e acontece algo terrível na vida dela, ela vai responsabilizar quem por aquela situação? Por ter se separado, por alguém ter morrido em razão da conduta dela, pela violência do ex-marido, ou então uma série de questões de ordem financeira. O que ela vai responsabilizar? Porque ela está tão sensibilizada que ela vai achar que eu, atendente, ao falar o que ela deve fazer, não é a Renata que está falando, é a espiritualidade que está orientando ela a tomar uma atitude X, Y, Z. Só que se acontecer algo ruim, ela com certeza vai me responsabilizar ou responsabilizar a casa. O que não somos investigadores ou policiais. Não cabe ficar interrogando a pessoa, por que ele te bateu? O que você fez? A gente não tem o papel de juiz. Não cabe a gente realizar esse tipo de pergunta. Não devemos conduzir interrogatórios, por exemplo, em vítimas de violência, somente criança, adolescente ou idoso. Com que roupa você estava? Esse tipo de coisa não cabe. Isso gera uma revitimização. A gente está desconfiando da palavra da vítima. Ela tem que falar, ela tem que desabafar, e a gente vai apresentar a doutrina, ou então a gente vai ouvir e acolher. Mas jamais fazer um interrogatório para saber por que aquela situação aconteceu. Não devemos forçar a criança a reviver traumas ou buscar detalhes de abuso. Não é a conduta do atendente. Tem 2 atendentes, ouviu o relato do abuso. O que eles podem conversar a respeito? O que vocês acham? Que eles podem, os 2 atendentes, normalmente o que a gente fala? O atendimento em dupla é bom porque é uma oportunidade de conversar, falar se o atendimento foi bom, se não foi, o que pode melhorar. Neste caso, no caso de violência cometido contra criança, adolescente ou idoso, os atendentes, eles podem ou não podem conversar? O que vocês acham a respeito do atendimento? A respeito do como foi conduzido o atendimento? Depois do atendimento. Porque a gente se reúne, né, os 2 atendentes, depois do atendimento, para conversar como é que foi conduzido, o que você achou, poderia ter falado de outra forma, até para preparar o segundo atendente para amanhã ser o primeiro atendente. Na avaliação do atendimento, exatamente, Ana. Na verdade, neste caso de violência cometida contra criança e adolescente, não se pode conversar. Por quê? Lembra que eu falei que vocês podem ser chamados a depor? Vocês podem optar por relatar o que foi dito? Então, nesse caso, não. Porque a lembrança da Renata, eu e o Hélio fizemos o atendimento. O que foi dito para mim e para o Hélio, cada um recebeu uma informação de um jeito. E quando a gente conversar, a gente vai começar a alinhar. Amanhã eu vou ser ouvido em juízo, a gente vai acabar apresentando uma mesma versão de um depoimento. Só que não necessariamente foi isso que foi dito. Foi o que eu entendi sobre o que foi dito. Então, e o juiz vai perguntar, vocês conversaram a respeito desse atendimento? E eu vou ter que falar que conversei. E não é certo conversar nesse caso. O que a gente tem que fazer? Neste caso, a gente não conversa sobre o atendimento em caso de violência contra criança, adolescente ou idoso. Porque a gente, eventualmente, pode vir a ser uma testemunha no processo. A gente é proibido de depor? É proibido de depor, sim. Mas existe a possibilidade de depor? Existe a possibilidade de depor. Quando a vítima te autoriza e quando você quer depor. Então, se existe essa possibilidade, a gente não deve conversar a respeito. Porque não cabe a nós fazer o juízo. Não, ela realmente, eu acho que ela falou a verdade. Não somos nós que faremos esse julgamento. Quem fará o julgamento é o órgão competente, que é o judiciário. Tá bom? Então, vamos lá. Escuta fraterna. Nessa tarefa, é expressamente vedado entrar em transe mediúnico e incorporar durante a escuta. Trazer revelações mediúnicas para o atendido. Realizar a doutrinação do esclarecimento do espírito. Cravar diagnósticos espirituais. Fechei o microfone. Cravar diagnósticos espirituais. Afirmar categoricamente que o atendido está obsidiado. Por quê, Renata? Tem casas que fazem atendimento em transe mediúnico.
Este não é o papel do atendimento fraterno. Esse não é um... Se a tua casa, o trabalhador atende em transe mediúnico, não é atendimento fraterno. É qualquer outra coisa, menos atendimento fraterno. Por quê? Ah, Renata, mas foi o espírito que falou. A lei não pode me culpar, me responsabilizar. Eu estava em transe mediúnico, sim. O CPF do espírito ainda é válido? Ele está ativo? O espírito tem CPF? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Se o espírito não tem CPF, quem fala é o atendente. E qual é o CPF que está ativo? Do atendente. Se você falou e causou dano, prejuízo ao atendido, quem vai ser responsabilizado? Inicialmente, a casa. Mas se a casa te orientou que esse atendimento não é feito em transe mediúnico e você o fez, a casa pode entrar com uma ação de regresso para receber o dinheiro do atendente. Porque ele está fazendo algo contrário à orientação da casa. Ele trabalha sobre a orientação da casa. Agora, a gente tem uma situação que a atendida recebeu essa informação que estava obsidiada. E mais nada. A pessoa não tem um feedback, não é espírita, não sabe nada, a vida dela vira do avesso, ela para de trabalhar, ela não consegue dormir direito, ela sofre uma série de prejuízos porque ela não consegue mais viver. Aí ela entra com uma ação contra o seu espírita. Se for comprovado que essa situação que ela está decorre da ação do trabalhador, com certeza vai haver uma indenização. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Não tem justificativa. Ah, foi o espírito que falou. Isso não é justificativa. Atendimento fraterno não é para ser feito em transe mediúnico. É você, com o seu conhecimento, com o seu estudo sobre a doutrina e sobre as especificidades da atividade. Jamais em transe mediúnico. Passar a responsabilidade para os espíritos. Que a gente sabe que é muito comum. Então, vamos lá. A lente espírita, filosofia acima do fenômeno. Essa fala de Kardec, no que é espiritismo, é muito interessante. Para eles, o fenômeno das manifestações é acessório, o fundo é a doutrina, a ciência. A doutrina não deixaria de ser sempre o melhor, o que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Às vezes, por que eu trouxe essa fala? Um trechinho dela, acho que eu tenho ela seguida completa. Porque muita gente deixa de oferecer a doutrina espírita porque acha que o atendido não tem condições de entender. Às vezes você está conversando com alguém que é um doutor ou alguém que é um professor e você acha que aquela pessoa não pode ler o livro dos espíritos. Você não oferece a doutrina espírita. Não, acho melhor você começar pelo romance. Ela chegou ali pelo romance. Por que ela não pode conhecer a doutrina? Por que ela não pode ler os livros de Chico? Por que ela não pode ler os livros de Divaldo? Então, é muito complicado isso. É a gente se achar acima daquele que está no atendimento. E nem sempre é isso que acontece. O ensinamento no atendimento ele deve ser claro, lógico e sem equívoco. E eu tirei da página. Por que eu fiz isso? Deixa eu ver onde eu estou, gente. É aqui. Perfeito. O que diz esse texto de Kardec? Ele fala assim, que ele era todo dia visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como ele, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações era acessório, o fundo era a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte o fato das manifestações, do que conclui que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, conquanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las
dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Então, não dá mais. A gente tem edições mais simplificadas, com uma linguagem mais moderna, achar que a pessoa não tem condições de entender. Óbvio que a gente tem que recomendar que ela vá para o estudo da casa. O estudo coletivo não é bom só para o atendido, é bom para o trabalhador. A gente tem temas, situações que levam as pessoas à casa espírita que precisam ser refletidas sob a ótica espírita pelo trabalhador, para que quando ele faça o atendimento, ele consiga acolher, porque ele entende aquela situação. Agora, e trabalha as suas questões de preconceito, algumas questões que a gente ainda carrega, que aparecem no atendimento. Por mais que a gente ache, não vai aparecer porque eu tento disfarçar. Não aparece, porque a quem sofre violência, quem sofre algum tipo de discriminação e preconceito, essa pessoa reconhece o olhar de preconceito. Então, não dá para a gente achar, não, eu preciso trabalhar com essa temática porque eu preciso tirar esse preconceito dentro de mim. Não, enquanto você ainda mantém isso, deixa o outro atendente fazer o atendimento, que ele vai ter condições de acolher. Ali não é laboratório, tá? Para eu tentar melhorar as minhas questões. As minhas questões eu tenho que tentar melhorar no dia a dia. O alicerce. Por que a gente está falando sobre isso? Exatamente porque está no que é espiritismo. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que compreendem mal ou que praticam de modo contrário aos seus preceitos. Olha como a codificação, a doutrina, o que os espíritos nos trazem é atual. É muito importante que a gente pense sobre isso. Não dá mais para trabalhar de qualquer jeito. Eu fiz o curso básico na casa, eu fiz o curso do EJA na casa, e é o suficiente. O trabalhador ele tem que estar atento às dores da sociedade e tentar refletir a respeito disso, e o que a doutrina espírita pode auxiliar aquele atendido quando aparecer na casa, porque vai aparecer na casa. Ele vai ao centro espírita, ele vai conversar com a gente, o que a doutrina tem para oferecer. A gente tem tempo de fazer essas reflexões normalmente? Não sei vocês, aqui o tempo é meio corrido, eu teria que ter mais umas 24 horas do meu dia, para dar tempo de fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Então, a capacitação é obrigatória, gente. O voluntário deve conhecer profundamente as leis, não é nem profundamente, né? Eu teria que tirar o profundamente daqui. Conhecer minimamente as leis aplicáveis, o ECA, a LGPD, mas a codificação espírita é essencial que ele conheça, porque ela é a nossa base. Ela é o material que a gente fornece ao nosso público. E como a gente apresenta esse material, com que embrulho que a gente apresenta, a responsabilidade é nossa. Tá? Então, vou passar aqui para a próxima. A liberdade religiosa, né, que é a liberdade de crença e de culto. Eu posso falar qualquer coisa porque eu sou espírita? Ou então porque eu sou uma religião X, eu posso chegar na religião Y e falar um monte de impropério? Claro que não. O meu direito não sobrepõe o direito do outro. E o centro espírita, eu posso fazer o que quiser? Claro que não. Existem horários para serem cumpridos. Ele é compatibilizado com os demais direitos individuais, direito ao descanso. Os locais de culto têm proteção, mas a gente tem que entender que a gente não pode fazer tudo o que quiser. Vamos imaginar assim, se a minha religião permite o sacrifício humano, eu posso sacrificar um ser humano em razão da minha religião? Não. Então, é assim que a gente tem que entender. O meu direito não pode violar o direito do outro, porque a gente tem que avaliar quais direitos vai sucumbir nesse caso, né? Qual vai prevalecer. Eu falei das infrações dos advogados, do cuidado profissional, que não só a gente tem que se preocupar com os nossos trabalhadores, que são profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos em geral, advogados, que estão no atendimento fraterno, se naquele momento, ao invés de eles estarem realizando o atendimento, eles estão captando clientes. Tá? Esse não é o objetivo do atendimento. Que, na verdade, eles acabam cometendo infrações. E se a gente precisa ser ético, vencer as nossas más inclinações, não tem lógica a gente permitir que um trabalhador, a título de captar clientes, tenha esse tipo de conduta no atendimento.
tá? É dado ao médico de respeitar a prescrição, como eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente precisa se preparar para os atendimentos que a gente realiza nas casas? Então, aqui é o mapa de demandas, né? O que buscam na sala de atendimento? Eu preciso me preparar para esse tipo de situação. Elas buscam sentido, né? Curiosidade sobre o invisível, necessidade de explicações lógicas, busca do progresso e felicidade. Dores emocionais levam elas aos centros espíritas, depressão, angústia, conflitos de relacionamento familiar, social, luto e morte de pessoas queridas, desafios materiais, enfermidades físicas, dificuldades da velhice, provas ou expiações, questões espirituais, processos obsessivos, eclosões de mediunidade. O nosso documento orientador, ele fala nisso, eu não coloquei os livros, né, que orientam a nossa atividade aqui, mas eu vou mandar para vocês. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, que essa apresentação está com 60 laudas, tá, gente? Só para constar. O que a gente tem que entender? Eu não posso trabalhar com essas questões de maneira rasa, sem conhecimento. Então, preciso ter um mínimo de conhecimento a respeito dessas situações para que eu possa fazer o atendimento. Por isso que é importante o estudo em grupo, que tem uma equipe responsável pelo atendimento fraterno, tem uma equipe responsável pela recepção, para que a gente possa alinhar, para que a gente possa estudar, para que a gente possa se preparar para o público que chega no centro espírita. Por quê? A gente, às vezes, recebe jovens, né? E a gente não respeita a dor que, às vezes, eles sentem pela rejeição dos seus pais. Isso é só um exemplo por que a gente precisa estudar. Conflitos familiares. Eu trouxe um exemplo da rejeição e aversão dos pais. Aí o atendente fala assim, você tem que ser grato, porque seu pai deixou você nascer. Você tem que amar seus pais te amam. Aí a gente começa a tirar conclusões sem ter o mínimo de base. E não é isso que o atendimento pede para a gente. A gente tem que ouvir. A gente tem que ajudar a pessoa a refletir. Mas a gente não pode falar para ela que o que ela está sentindo é errado. Ou que não é real, é coisa da cabeça dela. Vamos ver o que o Kardec falou sobre rejeição dos pais? Para que a gente pare de invalidar a dor do outro. Olha a pergunta que ele fez para os espíritos. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde que eles nascem? Olha a pergunta de Kardec naquela época. Você acha que essas questões borbulhavam naquela época? Penso que não tanto como hoje. Tá? Então é importante que a gente entenda que a dor tem que ser respeitada. Não cabe eu não me preparar para um atendimento desse e falar esse tipo de bobagem. Não, sua mãe me ama. A gente é espírita, a gente sabe que às vezes a gente reencarna num lar em que a nossa mãe é o inimigo do passado. Como é que eu não faço um link no atendimento com o meu conhecimento espírita? E os espíritos dizem o seguinte, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu de não ter sido bom pai, ou boa mãe, ou bom filho noutra existência. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má só pode ser a encarnação de um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas aí tem a letra. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. O conhecimento espírita, o conhecimento que ele vai receber dentro da instituição, esse filho que sofre com isso, vai dar força e resignação, para que ele entenda por que está passando por isso. Por isso que a doutrina é maravilhosa, por isso que ela é consoladora. Não cabe a gente fazer juízo de valor sobre aquilo que o outro está falando. Então, é importante que a gente entenda que estudar não é facultativo, é obrigatório, para que a gente possa ajudar de verdade. Não basta só bater cartão na casa espírita, a gente realmente tem que fazer um acolhimento solidário, né? Receber essa pessoa de maneira adequada, com fundamento doutrinário, iluminando exclusivamente pelos princípios
dos ensinos dos espíritos, dos auxílios que a espiritualidade nos forneceu. Mas o sigilo é absoluto. A gente precisa lembrar disso. Então, vamos seguir. A balança do atendimento ideal. Rigor institucional, portas abertas, atuação em duplas, limites profissionais, LGPD e termos assinados. A estrutura protege a casa e o indivíduo. Esse é um resuminho do que a gente falou até agora. Escutativa e sigilo, o coração. Receber fraternalmente, sem julgamento, oferecendo consolo e liberdade de expressão para as dores profundas. A pessoa tem que ter liberdade de falar o que está sentindo, sem o nosso olhar julgador em cima delas. E o evangelho, a doutrina, o dever de cuidado legal encontra a lei de amor. O ensino claro dos espíritos que resolve os desafios da alma. Quando a gente apresenta a doutrina, a gente não precisa se preocupar com questões legais. A gente está oferecendo doutrina. Então, a gente está amparado pela lei e pela nossa liberdade religiosa. Então, a gente não se preocupa. O problema é quando a gente inventa. Quando a gente fala que no atendimento fraterno a gente pode pegar os exames da pessoa, avaliar. Isso não é atendimento fraterno. E a gente escuta muito dessas coisas, infelizmente, quando a gente faz capacitação presencial. Aqui está um resuminho para vocês sobre o tratamento médico, as expectativas, o vínculo material. Manter a absoluta gratuidade, a gente não pode cobrar esse atendimento. Oferecer amparo, consolo e orientação baseada no Evangelho, incentivar a continuidade do cuidado médico e psicológico tradicional. Eu não posso retirar a pessoa do tratamento convencional, porque eu acho que dentro da casa espírita ela vai resolver todos os seus problemas. Tá? Se for o caso, a gente orientar a pessoa no sentido de procurar ajuda especializada. Se perguntar se ela já passou por um médico, se ela já passou por um psicólogo, a gente não pode invadir a área de profissionais sérios. A gente está ali sem uma capacitação de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, a gente não pode, ainda que a gente goste da matéria, a gente estude sobre a matéria, essas pessoas são as pessoas adequadas para fazer esse tipo de atendimento. A gente não tem que se preocupar com resultado. Qualquer abordagem discriminatória envolvendo homofobia e transfobia é enquadrada pelo STF hoje na lei de racismo. Então, se a minha fala for uma fala homofóbica ou transfóbica, então é importante que eu entenda que eu estou cometendo um crime. Quem comete o crime é o presidente da casa ou é a pessoa que falou? É a pessoa que falou. É a pessoa que expôs essa sua questão. Falar, dar 10 passos para deixar de ser homossexual, isso é uma conduta que não se permite. Quem vai responder? O atendido. Mas a casa também pode sofrer uma ação de indenização pelo dano moral. Tá bom? O acolhimento ele deve ser incondicional e respeitoso. Em hipótese nenhuma, eu posso violar os direitos dos outros. Comunicação de ilícito. Se ilícito relatar a ocorrência de crimes ou abuso, o voluntário não age individualmente. Aqui a gente está falando nos casos de criança, adolescente e idoso. Adultos que têm condições de procurar ajuda, eu não estou falando de um adulto que não tem condições, porque às vezes ele tem alguma dificuldade que demanda um cuidado. Aí a gente vai ter que analisar no caso e procurar um advogado para nos orientar. Nesses casos de abuso, ele não age individualmente. Por quê? Porque quem age é a casa. A comunicação às autoridades legais deve ser feita de forma estritamente institucional, passando pela diretoria da casa. Aqui fala das leis. A lei 7.716, de 89, ela penaliza atos de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por isso que a gente precisa se preocupar com as nossas falas. E, de preferência, não falar de outros segmentos religiosos, para que a gente não haja com algum tipo de discriminação ou preconceito, tá bom? Qual é a pena? Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Reclusão. Então, eu não gosto de falar muito de pena, porque o pessoal fica assustado, mas é necessário falar também sobre isso. Atendimento fraterno pelo diálogo à criança e adolescente. A gente falou um pouquinho sobre isso, então eu vou passar rapidinho. Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Como eu considero
quem é a criança e quem é adolescente. A criança é aquele que não é de 0 a 12 anos incompletos, não fez 12 anos ainda. E o adolescente, ele fez, hoje, eu estou fazendo aniversário, fiz 12 anos hoje, aí eu já sou adolescente, há 18 anos de idade. A criança, indivíduo em peculiar fase de desenvolvimento. É óbvio que uma criança não vai para o centro espírita, uma criança de 5 anos não vai para o centro espírita, uma criança de 9 anos provavelmente não vai para o centro espírita, mas uma de 10 e uma de 11 pode aparecer no centro espírita. E como é que eu vou atender? Não vou atender? Então é importante que a gente entenda que elas têm direitos. A visão espírita é fase de máxima maleabilidade, o espírito é mais acessível às impressões, sendo o momento ideal para reformar caracteres e reprimir maus pendores. Por isso que precisamos esclarecer e instruir pais e trabalhadores da casa espírita. Porque ainda que a criança tenha o direito à liberdade de crença e culto, os pais também têm o direito de transmitir a sua religião para os seus filhos. E se eu considero o espiritismo algo positivo para a minha vida, como é que eu não vou apresentar a doutrina espírita para os meus filhos? Aí vem aquela conversa de espírita que eu não sei de onde que eles tiraram isso. Ah, tem que respeitar o livre-arbítrio dos meus filhos. Aonde isso? Se você, pai, ele nasceu no teu lar, você tem uma missão com ele, você vai negligenciar a questão espiritual do teu filho sobre esse argumento, sendo que ainda ele não escolheu nenhuma religião? Então nós temos o dever de orientar os nossos trabalhadores, até o nosso público em geral, que eles precisam apresentar espiritualidade para essas crianças. E o que a gente tem recebido de informação sobre os estudos do potencial desse tipo de introdução na vida dessas crianças, desses adolescentes, como isso é positivo futuramente na vida deles, não é um ou outro estudo, estão vários estudos falando sobre isso, então é importante que a gente cumpra com a nossa missão. Adolescente de 12 a 18 é sujeito de direitos civis em transição em busca de identidade, a gente sabe disso. Então ele vai no centro espírita, ele vai, às vezes, sem os pais, e ele precisa ser atendido. É momento de potenciais conflitos de provas e expiações, necessidade de diálogo racional e acolhimento sem julgamento. Jovem sabe quando a gente está acolhendo, quando a gente está julgando, tá? Então, muitas vezes, infelizmente, quando eu fazia trabalho com jovens, a gente via algumas falas de outros monitores que eram equivocadas a respeito daquilo que eles estavam vivendo, com muito preconceito, com muito juízo de valor. Atendimento fraterno, se for ser realizado na evangelização e na mocidade, é necessário que esse trabalhador se capacite para fazer o atendimento. Não basta, na minha casa o jovem tem a oportunidade de fazer atendimento fraterno na evangelização. Mas você capacitou o seu trabalhador? Você capacitou o seu coordenador de mocidade? Então é muito importante a gente entender, falar sobre isso. A liberdade religiosa, né? O ECA assegura o direito à liberdade de crença e culto religioso deste público específico, garantindo o seu exercício sem a necessidade de autorização de seus representantes legais, visto que a criança, adolescente, busca o atendimento fraterno e não o contrário. Não foi a gente que buscou a criança, foi a criança que buscou o atendimento fraterno. Portanto, são necessários alguns cuidados. É legal recusar o atendimento à criança ou adolescente que solicita poder, em outras palavras, configurar desrespeito à vontade da criança ou adolescente e receber atendimento religioso. Agora, vamos lembrar daquela historinha que os pais falam? Não, preciso respeitar o livre-arbítrio das crianças. Olha aqui. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, questão 844. A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. E por que a gente não leva essas crianças para o centro espírita? Que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. Então, é importante que ela ainda não sabe que isso é positivo na vida dela, que a gente apresente a nossa religião e leve as crianças para a casa espírita. Tá? Deixa eu passar aqui. Por que a gente hoje fala do trabalho
com a evangelização e com a mocidade. No livro Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes, tem uma reflexão que eu achei muito importante, uma fala muito importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa. O coordenador de mocidade assume relevante papel na aproximação da mensagem espírita a mentes, ao coração e às mãos juvenis, estimulando o jovem a pensar, sentir e agir em conformidade com os princípios cristãos na senda do progresso individual e coletivo. Muito além de um transmissor de conhecimento, o evangelizador, coordenador, atua como mediador entre a doutrina espírita e o jovem, potencializando as interações, os diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de bem, compreendido em sua vivência genuinamente cristã. Agora, vamos refletir a respeito disso. Eu, Renata, eu trabalhei com jovens durante muitos anos, mas eu não sei me comunicar corretamente com criança. Então, eu preciso entender as minhas limitações. Eu consigo conversar com jovens, mas eu não consigo conversar com crianças. Então, não necessariamente, quando uma criança for me procurar, uma criança de 11 anos, no atendimento fraterno, eu vou dar um melhor atendimento para ela. Vou conseguir estabelecer um diálogo em que haja uma comunicação efetiva ou vai haver ruídos de comunicação? Nós temos trabalhadores capacitados nesse diálogo. Por que a gente não habilita esses trabalhadores a fazer um atendimento fraterno como se deve? Eles precisam participar das capacitações. Eles precisam conhecer o atendimento fraterno de verdade para que eles possam trabalhar efetivamente. O que eles já têm em relação aos jovens? A confiança. O que eles já têm em relação aos jovens? Essa facilidade de comunicação. Então, tendo isso e conhecendo as especificidades do atendimento, tenho certeza que esse atendimento vai ser muito mais eficaz. Vamos seguir? Por quê? Porque a criança, adolescente, está em fase de pessoa, é uma pessoa em desenvolvimento. Então, ela não entende do mesmo jeito que a gente entende. Então, é importante que a gente respeite essa condição dela. Para quê? Para que a gente adeque a nossa fala à idade e à condição do atendido, especialmente infanto-juvenil. Não usar jargões complexos, jargão espírita fechado ou linguagem inadequada. Ouvir com paciência, neutralidade e compaixão. Emitir opiniões pessoais a gente não deve fazer. Ou agir com preconceito ou ansiedade. Não. Aí eles falam as situações que a gente está vivendo, que eles estão vivendo, e a gente, não, na minha época era assim, mas depois eu mudei. Então, não é esse tipo de conduta que a gente espera de um atendimento eficaz para esse público. E o que a gente deve fazer? Acolher a dor e o desabafo do atendido com serenidade. Com o tempo, ele vai compreender, mas também não se desesperar. Não achar que a gente vai resolver o problema daquele jovem, daquele adulto, daquele adolescente num atendimento. Concordar ou estimular queixas com pessoas ou a própria instituição. Às vezes eles podem reclamar do centro espírita, reclamar que o presidente não deixa eles fazerem nada, mas eles reclamam. E como reclamam? Mas a gente não pode estimular esse tipo de conduta, né? Eu acho que a gente tem um papel muito importante para que eles não percam aquele brilho em relação à nossa casa. Que muitas vezes, aí começa a gerar uma série de reclamações, porque a casa não deixa fazer isso, a gente tem que focar naquilo que é positivo, que a casa está proporcionando a eles. O paradoxo do sigilo. A regra geral é sigilo absoluto, o relato do atendido é protegido por sigilo estrito. A exceção vital, comunicação obrigatória, quando a lei exige a quebra do sigilo para proteger a vida. Aqui, no sigilo absoluto, a gente pensa no artigo 154, mas ali fala que com justa causa a gente pode revelar. Quando existe essa justa causa? Na lei, provavelmente vocês devem conhecer a lei Henri Borel, a lei 14.344 de 2022, o artigo 26. Ela fala assim que é crime deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel ou abandono contra criança ou adolescente. Aí a gente traz aquela passagem do Evangelho, né? Se a imperfeição de uma pessoa pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. É importante que a gente faça esse link, por quê?
Porque nas capacitações, o que a gente ouve de trabalhador falando que a criança pode estar mentindo, que ela pode estar prejudicando o adulto, que é uma série de justificativas para não fazer o que é certo. Agora, o que a gente precisa entender, se você não fizer o que é certo, você está cometendo um crime, que existe punição. Então, vale a pena você pôr a mão no fogo, não deixar de fazer o que é correto, porque você acha que a pessoa não realizou aquele ato, porque você conhece o pai, porque você conhece a mãe. Não interessa o que a gente acha. A lei não fala sobre... se a pessoa acha que o crime não aconteceu, que é fantasia da criança, não precisa comunicar. A lei não fala isso. A lei fala que a partir do momento que você tomar conhecimento, você tem o dever de comunicar. Então, o que a gente tem que entender? O relato do atendido feito durante o atendimento é protegido pelos sigilos, salvo, exceto, quando a lei estabelecer a obrigatoriedade da comunicação. Exceção ao sigilo, na hipótese de comunicação obrigatória, quando previsto em lei, caberá ao centro espírita estabelecer protocolo a ser seguido pelos voluntários, observando para tal a Lei Geral de Proteção de Dados e o artigo 154. Anotações. As anotações e a Lei Geral de Proteção de Dados têm por objetivo proteger a privacidade e a intimidade, caso seja fundamental a coleta de dados que sejam anonimizados, evitando se ligar os dados à pessoa. O ideal é que não seja necessário colher nem armazenar os dados. O que a gente precisa entender? Na hipótese de uma criança ou adolescente relatar que está sendo vítima de abuso, a gente vai ter que coletar dados mínimos. O nominho dela, durante a conversa ela vai falar o nome. Ela vai falar o nome do pai, vai falar o nome da mãe, a gente precisa saber onde ela estuda, que período. Então, algumas informações que possam ajudar as autoridades a localizar essa criança. Se ela estuda no período da manhã, ela é filha de fulano e ciclano, ela tem X anos, facilmente a autoridade vai conseguir localizar essa criança e vai fazer o que deve ser feito. Deixar de comunicar à autoridade exatamente aquilo que eu falei, pública, a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança, adolescente ou abandono de incapaz. A pena 6 meses a 3 anos. Vocês estão vendo aqui que é uma conduta omissiva. O trabalhador, o vizinho, o leiteiro, o dono do supermercado que viu essa prática acontecer na frente dele, ele não comunicou, ele comete um crime. Qualquer pessoa. Quando a gente está dentro da instituição, essa comunicação vai passar para a instituição. Por quê? Porque a gente tem que ter um registro que essa comunicação foi feita. Para que depois de um ano não venha alguém pedir para a gente relatar o que foi dito no atendimento, que a gente não deve. Mas para comprovar que a gente fez a comunicação de verdade. Tá? A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta. Então, é o que diz a lei. O que a gente traz aqui? Renata, então eu tenho que comunicar, senão eu cometo crime. Eu vou ligar? Eu vou mandar e-mail para o Ministério Público? Como é que eu vou fazer essa comunicação? Qual é o ideal? Qual é? Qual é a conduta correta no centro espírita? Penso, e nós, quando construímos esse documento, quando a gente trabalhou essa temática, a gente refletiu a respeito disso e optamos para que essa comunicação seja feita para o Disque 100. Por quê? Porque ela é anônima. A gente não expõe a casa espírita, a gente não expõe o trabalhador. Todas aquelas preocupações que as pessoas falam, se é verdade, se não é, a gente só está cumprindo com a nossa obrigação. A gente faz essa comunicação para o Disque 100. Por quê? Disque 100? Porque é uma das opções que a lei dá. A gente não tirou da nossa cabeça, vamos ligar para o Disque 100. Na lei 14.344, fala o seguinte, qualquer pessoa que tenha conhecimento, é quase o mesmo texto do crime, ó. Conhecimento ou presenciação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial.
Quando a gente pensa em outras possibilidades, trabalham pessoas. Ainda que eu fale que eu não quero me identificar, eu tive que fazer o registro. Eu mandei um e-mail. Lembra dos dados pessoais? E-mail me identifica. Meu nome, meu telefone, tudo isso permite que a pessoa tenha conhecimento de quem fez a comunicação. Se eu trabalho numa comunidade, será que aqueles trabalhadores que vivem à margem da lei, eles vão gostar que a polícia vá até a comunidade para fazer investigação a respeito daquele caso? Então, o ideal é que a gente não identifique a casa e nem os trabalhadores. Por isso que a gente orienta que essa comunicação seja feita por Disque 100. Dever de comunicar, qualquer pessoa tem o dever de comunicar imediatamente, Disque 100, serviço de denúncias, esse é anônimo, né? E essas são as opções, mas a gente liga para o Disque 100. Violência doméstica, ação, omissão, em locais públicos ou privados. Ter conhecimento ou presenciar. Qualquer uma das duas situações, a gente gera o dever de comunicar. Comunicação obrigatória, proteção à infância e adolescência. Somente a pessoa indicada pela direção do centro espírita terá acesso a essas informações, dados do atendido, criança ou adolescente, para instruir a comunicação do crime às autoridades competentes. Depois de deixar anonimizadas essas informações, porque qualquer pessoa que for acessar esse registro de comunicação não identifica a vítima. Então, essas informações precisam ser anonimizadas. A direção do centro espírita poderá, por exemplo, comunicar de forma anônima ao serviço de monitoramento de denúncias, que é o Disque 100. No site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fala como funciona o Disque 100, por isso que eu trouxe para vocês. Denúncias sobre maus tratos, violência ou abusos contra criança e adolescente podem ser realizadas por meio do número de telefone 100 por qualquer cidadão. A ligação é gratuita, o serviço funciona para todo o país, todos os dias da semana, das 8 às 22 horas, inclusive nos feriados. Não é preciso identificar-se, as denúncias são recebidas pela central e analisadas por técnicos, sendo transmitidas para os órgãos competentes no máximo em 24 horas. Então, a preocupação do trabalhador com as consequências daquele relato se você fez a sua parte, você comunicou a casa espírita vai fazer a comunicação e vai ser feito o que deve ser feito. A gente sabe que o relato de violência doméstica impacta em muito o trabalhador. Todos nós, né? Esse tipo de violência é algo que realmente mexe com a gente. E a impressão de eu não vou fazer nada, o que você vai fazer é isso, fazer a comunicação com os órgãos competentes. Luciano, vai sim, vai estar disponível, tá? Aí nós falamos de novo, portas abertas, principalmente com criança, adolescente, respeito aos limites profissionais, exatamente a mesma coisa, tá? Essa conduta é a mesma que a gente tem que ter com crianças, com adolescentes e também com os adultos. Atendimento em dupla, não devemos conversar a respeito do atendimento quando tratar de violência à criança e adolescente. Comunicar imediatamente ao responsável por tal comunicação, sem detalhes do atendimento. O que eu vou falar? Dar os dados da criança, que a criança está sendo vítima de violência, ou violência sexual, posso até identificar isso, mas, por exemplo, o que a criança falou, o relato do atendimento, não precisa ser lido, tá? Só aquelas pessoas que ouviram o relato que vão ter conhecimento disso. Eu não preciso falar que a criança, no dia foi abusada em tal lugar, detalhes desse atendimento eu não preciso, só preciso falar que ela está sendo vítima de violência, que é o suficiente para esse setor. Então, o que a gente precisa entender em relação a esse protocolo de ação em relação à criança? Escutar ativamente, não julgar essa criança, não anotar, não interrogar a criança em busca de provas, porque nós não somos competentes para isso. O voluntário encerra o atendimento com amor e comunica o relato exclusivamente à pessoa previamente indicada pela direção do centro espírita. O sigilo é transferido para a direção, apenas o diretor responsável designado, a pessoa que ele indicar, terá acesso a esta informação para instruir a comunicação oficial. E a direção realiza as comunicações às autoridades competentes. Aqui coloquei conselho tutelar, mas a gente recomenda só o Disque 100, tá bom? O Disque 100, totalmente anônimo, funcionamento contínuo, acesso universal.
As denúncias são recebidas, analisadas por técnico, transmitidas aos órgãos competentes, como estava ali na página do... É que aqui fica mais claro o resuminho para todo mundo, né? E quando a gente pensa no atendimento fraterno pelo diálogo à pessoa idosa, o que a gente tem que lembrar nesse atendimento? Quem é essa pessoa idosa? É pessoa com 60 anos ou mais. Esse é o nosso público, e não, às vezes são os nossos trabalhadores, né? Não só o nosso público. Então, quando a gente faz esse atendimento à pessoa idosa, seja ela pública ou não, a gente tem que se preocupar com as mesmas questões que a gente se preocupa em relação à criança e adolescente. Ele tem capacidade civil e garantia de prioridade. A lei fala que é dever de todos prevenir a violação dos direitos dos idosos. Então, é importante que a gente atue para impedir que os direitos desses idosos sejam violados. Como é que a gente... Por que a gente fala sobre isso? Existem muitos idosos abandonados, muitos idosos que sofrem violência, muitos idosos, não só violência física, tem filhos que tomam cartão de benefício desse idoso, ele mal consegue se alimentar e comprar sua medicação. E tudo isso faz com que esse idoso esteja em risco grave na sua saúde, podendo ocasionar eventualmente a morte. Então, todo cidadão deve comunicar à autoridade qualquer violação a esta lei. Esta informação está no artigo 6º da lei do Estatuto da Pessoa Idosa. Diz que 100 é o mesmo canal que a gente sugere para que seja feita essa comunicação. Essa comunicação, ainda que esse atendido seja um trabalhador da casa e peça para que a gente não faça a comunicação, porque ele não vai ter coragem de fazer essa comunicação para os órgãos competentes, mas ele não pode também continuar sendo vítima, porque em muitos casos, são os familiares desse idoso que estão praticando a violência contra ele. Os tipos de violência contra os idosos são física, psicológica, negligência, abandono, institucional, financeira, patrimonial, sexual e discriminação. Então, a gente precisa cuidar dos nossos idosos, porque amanhã também seremos na instituição que trabalhamos, tá? Tem um texto que eu amo, que a Rabel passou para a gente, eu vou passar para vocês também, mas que a gente precisa lembrar, né? Como trabalhador, também tem preferência, tá? O idoso e a criança ou adolescente. A tarefa. O momento em que toda a coerência diária é colocada à disposição do invisível. É isso que a gente precisa pensar quando a gente está realizando a nossa tarefa dentro de casa. O que é importante para a gente como trabalhador? O nosso repouso, a qualidade do descanso e as intenções cultivadas no silêncio. As leituras, o que alimenta a mente, define o que transborda para o assistido. É importante refletir sobre isso. A conversação, o teor das palavras trocadas em família e no trabalho. A gente é espírita o tempo inteiro, a gente não é espírita só dentro da casa espírita. É importante que a gente entenda isso. O tempo em que não estamos no atendimento também define a qualidade do nosso trabalho. Evite a contradição entre o discurso no centro espírita e a vida lá fora. Até porque quando a gente acaba contradizendo aquilo que a gente fala, o povo já fala, né? Mas você não é espírita? O povo nos lembra o tempo inteiro. Então, temos que colocar o coração e esforço pessoal, né, nessa tarefa. O coração, o atendimento começa com a intenção e o amor fraterno, o esforço pessoal, a dedicação diária e busca por transformação moral, construção de si mesmo, superação das imperfeições e vícios, cultura interior, cultivar virtudes através do bem agir, determinação, persistência no caminho do aprimoramento, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, conhecimento doutrinário, o roteiro seguro para atendimento espiritual, estudo constante, aprofundamento contínuo das obras básicas, segurança do caminho, princípios sólidos que evitam desvios, aprender para ensinar, transmissão clara e amorosa da doutrina, sabedoria, a união do estudo com aplicação prática. Eu só não relatei para vocês que eu vou apresentar um formulário de presença para mandar material para vocês por e-mail, tá? Só quem permaneceu no encontro que vai receber o material completo, tá bom? E dicas práticas, que aí vem a Rabel com aquele texto maravilhoso, que dá para fazer um seminário, né? Um texto do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, que ali ele dá umas dicas assim importantíssimas para a gente que é trabalhador.
Ouvir dramas existenciais em silêncio e com serenidade. Evitar a pressa no diálogo. Não prolongar a conversação psicoterapêutica. Não transformar o atendimento em um confessionário. Até porque, dependendo do que a pessoa falar, ela nem tem coragem de entrar, olhar para a sua cara, muito menos para voltar para o centro espírita. Diluir informações equivocadas sobre o espiritismo com sabedoria. Nunca dar diagnóstico depressivos, informações alarmantes ou sugerir obsessão de improviso. Não se permitir arrebatamentos emocionais ou perder a calma diante de relatos escabrosos. Por isso que é importante o atendimento em duplo. Normalmente, quando a gente sabe que não vai dar conta daquele atendimento, a gente passa o atendimento para o outro atendente. Demonstrar solidariedade, mas sem assumir a problemática do atendido para si. Acalmar o atendido com vibrações de ternura e ondas de caridade. Eu peguei alguns pontos desse texto que é maravilhoso, eu vou mandar para vocês, que nos ajudem muito a refletir sobre essa atividade que a gente realiza na Casa Espírita. O documento Orientação para o Atendimento Espiritual do Centro Espírita oferece orientações práticas para lidar com conflitos de relacionamento no contexto do atendimento espiritual, entre elas, destaca-se acolher com empatia, respeito, evitar opiniões pessoais, orientar com base nos princípios espíritas, recomendar atividades edificantes. Lembrar que a função do atendimento fraterno é orientar a pessoa de tal forma que ela tome conta da sua vida e passe a solucionar seus problemas. Para maior esclarecimento sobre o assunto e desenvolvimento dos tópicos acima, recomendamos a leitura do livro Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, do Conselho Federativo Nacional, disponível no site da USA e no site da FEB também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Esse é o e-mail do nosso departamento. Vocês receberam o e-mail com um link do nosso departamento. Eu agradeço pela presença de vocês, mas tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui a apresentação. Só um minuto. Eu acho que é muito importante que a gente lembre disso. É uma frase de Emmanuel. Deixa eu... Só um minutinho. Tem uma frase de Emmanuel no livro Roteiro que eu acho interessantíssimo para a gente aplicar na nossa vida. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros. Mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto, a verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel, São Leopoldo, Minas Gerais, 10 de junho de 1952. Muito obrigada, gente. Eu vou aqui parar a gravação. Parei.